Ciao ragazzi, tutto bene? Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante em italiano e talvez esse vídeo vá ficar um pouco longo, que é sobre os pronomes de sujeito em italiano. Em português a gente chama isso de pronomes pessoais do caso reto. Em italiano, pronomi soggetti, que são os pronomes que nós usamos para substituir o sujeito e são muito importantes também para a gente conjugar os verbos, né? Porque são eles que indicam qual que é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural. Em português, eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas e vocês. Certo? Então, em italiano, nós temos basicamente os mesmos que nós temos em português, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural. Basicamente toda língua ocidental, pelo menos as que eu conheço, são baseadas nessa estrutura de primeira, segunda, terceira pessoa. Com o italiano não é diferente, é a primeira língua que derivou do latim, então ela carrega essa estrutura muito forte nela e isso se disseminou para todas as outras línguas. Então é importante que a gente entenda como que isso funciona em italiano, como que isso é parecido com o português e, na verdade, como que isso é parecido com uma forma do português que a gente não conhece mais. E talvez isso seja uma das coisas que mais gere confusão quando a gente está aprendendo uma outra língua, não só o italiano, mas também o espanhol, o francês, né? E a gente vai entender isso muito bem agora. Tudo bem? Então vamos lá. Os pronomes pessoais do caso reto, pronomi soggetti em italiano são io, que seria eu, tu, que seria o tu em português, lei e lui, que seriam ela e ele em português. Então, aqui nós já temos primeira, segunda, terceira pessoa do singular, né? E nós teríamos noi, que seria a primeira pessoa do plural, nós, voi, vós, e loro, que serve tanto para eles quanto para elas. Então nós temos aqui primeira, segunda, terceira pessoas do plural, certo? Bom, olhando assim para essa lista, né? Esses 7 pronomes para 6 pessoas, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural, nós podemos perceber que nós temos esses todos em português, não é verdade? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, que aqui é resumido com esse loro em italiano, certo? Bom, mas para a realidade aqui do Brasil, e aqui, gente, eu vou falar da realidade muito de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é de onde eu sou, e é a variação do português que eu falo. Então, assim, eu já peço desculpas de antemão se existem variações, eu sei, eu considero isso, existem variações no Brasil inteiro do que se usa em cada lugar. Eu vou tentar, por alto, falar um pouco, mas estou falando muito do contexto de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e, enfim, vou tentar ser o mais amplo que eu conseguir. E, inclusive, quem tiver comentários a fazer a respeito disso, como que usa em cada lugar, vou ficar super feliz se vocês colocarem aqui nos comentários. Vai ser super legal essa interação que a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá. Pelo menos aqui em Belo Horizonte, né, a variação do português que nós usamos aqui em Belo Horizonte, nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, pelo menos na gramática, né? Na gramática existem todos, mas aqui na linguagem cotidiana a gente basicamente não usa o tu e basicamente não usa o vós, né? O vós eu acho que ele é pouquíssimo usado no Brasil inteiro. O tu até que a gente vê ele sendo usado em alguns lugares, mas eu vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre isso daqui a pouco. Bom, nós não usamos o tu e não usamos o vós. O que nós usamos aqui em Minas Gerais? Em Minas Gerais nós usamos você, né? E o você, ele é conjugado na terceira pessoa, né? Ele é, ela é, você é. Ele faz, ela faz, você faz. Ele vai, ela vai, você vai, e daí por diante, certo? Então, fica sempre essa pergunta, essa é uma pergunta que eu sempre faço nas minhas aulas. Qual que é a diferença entre tu e você? Qual é a diferença entre dizer tu és brasileiro e você é brasileiro? Qual é a diferença entre essas duas afirmações? Parece que é a mesma coisa. Parece que são duas variações que, assim, de coisas idênticas e que isso nem merece muita atenção. Mas, na verdade, existe uma diferença aqui que costumava ser muito significativa em português e que hoje, pelo menos aqui no Brasil, já caiu um pouco em desuso essa diferenciação. Mas que na Itália existe essa diferenciação e que ela é muito importante e a gente vai entender hoje que diferença que é essa. Bom, em português, a diferença entre tu e você seria uma diferença de formalidade. Até aqui muita gente sabe.
Mas no que muita gente se confunde é qual que é formal e qual que é informal. Na verdade, em português, o tu seria o informal, seria o uso que eu teria para situações mais íntimas, né? Situações com amigos, com familiares, e o você seria o mais formal. E isso é uma surpresa para muita gente, para a maior parte dos meus alunos pelo menos, porque como a gente não usa mais o tu, fica parecendo que ele é um negócio mais formal, fica parecendo uma música do Pixinguinha, né? Tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Fica parecendo um negócio que eu vou usar em poesia, que eu vou usar em situações muito sérias, muito pomposas, não é verdade? Quando na verdade não. O tu, originariamente, ele era o informal e o você era o formal. O você, se a gente parar lembrar disso, muita gente estudou isso na escola, você é a contração de vossa mercê, que foi diminuindo para vós me ser, para vós um ser, que virou você, que aqui em Minas Gerais virou você, ser, né? A gente foi só diminuindo essa forma na medida que a gente foi precisando que ela fosse a forma padrão, a forma informal. Na verdade, pelo menos aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, nós não temos diferenciação entre formalidade e informalidade, pelo menos no que diz respeito à conjugação verbal. A gente não trabalha mais com isso por aqui e eu acho que na maior parte do Brasil é assim, certo? Então, voltando aqui nisso, o tu seria o informal originariamente e o você seria o formal originariamente. E aqui cabe até uma discussão um pouco filosófica a respeito disso, que eu acho muito interessante, que o você, ele usa a conjugação das terceiras pessoas. É como se eu tivesse, mesmo sendo um tratamento de segunda pessoa, você, claro, eu estou tratando uma segunda pessoa, estou me direcionando, estou me dirigindo diretamente ao meu interlocutor, não é verdade? Assim como tu, você é, tu és. Mas o você, ao invés de usar a conjugação da segunda pessoa padrão, que é o tu, tu és, que é a conjugação própria para a segunda pessoa, ele usa a da terceira. E isso dá uma sensação de afastamento, né? É como se eu estivesse usando uma conjugação de terceira pessoa para tratar na segunda. Então é como se eu me distanciasse do meu interlocutor e a partir disso eu tenho essa ideia, né, de formalidade. Né? Isso é uma coisa que costumava existir em português aqui no Brasil. Em Portugal ainda é assim, embora eles não usem você. Né? Em Portugal eles usam a terceira pessoa. Né? Se a pessoa te conhece, eles falam tu és, tu fazes, tu comes, tu bebes. Né? Se é um amigo, se é um parente, se é alguém próximo, se é alguém que eu posso usar o registro informal, eu vou usar o tu. E com a conjugação dele, tu és, tu comes, tu vais, não é verdade? E para tratar de uma pessoa, de uma situação mais formal, vai depender. Ou eles vão falar o senhor é, o senhor faz, ou eles vão te chamar pelo nome, por exemplo, Lucas, né? Mas o Lucas não acha que essa é uma ideia melhor, por exemplo. Então, é um jeito um pouco diferente que eles lidam com isso por lá. Aqui no Brasil, existem alguns lugares que usam tu. Por exemplo, Rio Grande do Sul, você vai ver o pessoal usando tu. Pernambuco, Rio de Janeiro, em vários lugares a gente ainda vê pessoas usando tu. Mas é muito raro que esse tu seja acompanhado da conjugação do tu mesmo. Né? Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, ao pessoal de outros estados, de outras cidades, me corrijam, digam aqui como é que vocês usam o tu, se é com tu é, tu vai, tu faz, ou tu és, tu vais, tu faz, tu fazes, né? Desculpa. Então, existe essa diferença. Então, eu estou deixando essa discussão bem ampla aqui, porque num país do tamanho do Brasil, existem muitas variações possíveis para isso. Existem infinitas variações, cada lugar é de um jeito, cada lugar vai lidar com essa situação de um jeito. Então, voltando para o italiano, eu vou acrescentar mais uma aqui, que é a conjugação, que é o pronome lei. Lei seria o nosso você, seria o que eu usaria para situações formais. Mas não vamos confundir com o lei com a letra minúscula. Esse lei tem a letra maiúscula porque ele é de formalidade, mas ele não tem nada a ver com o lei com letra minúscula, que é simplesmente ela. Esse é terceira pessoa. O lei com letra maiúscula, ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino para se referir a outra pessoa de maneira mais formal, certo? Ele, assim como você em português, assim como usted em espanhol, ele também vai usar a conjugação na terceira pessoa, né? Então eu tenho lui é brasiliano, ele é brasileiro. Lei é brasiliana, ela é brasileira. Lei signore, lei
é brasiliano. Ou senhora, lei é brasiliana. E aqui é como se fosse, senhor, você é brasileiro, senhora, você é brasileira. Se eu estou numa situação informal, eu vou dizer, Lucas, tu sei brasiliano. Giuseppe, tu sei italiano. Tu és italiano, tu és brasileiro, né? Lembrando, gente, por favor, isso aqui é muito importante. O tu seria o registro informal e o lei, em italiano, seria o registro formal. E agora vocês já sabem, né? Já podem sair falando isso por aí. Tu e você em português, o tu em português está para o tu em italiano, assim como você em português está para o lei em italiano. O tu, tanto em português quanto em italiano, vai ser informal e esse segunda pessoa conjugada na terceira, que em português é você e em italiano é lei, seria o formal, certo? Então, é um pouco, assim, isso quebra alguns parâmetros do que a gente estava acostumado. Repito, muita gente está acostumada a achar que o tu em português é o registro formal, mas essa concepção errônea, na verdade, é fruto do fato de que a gente praticamente não usa mais o tu, né? Principalmente conjugado com a conjugação real dele, que seria tu és, tu vais, tu comes, tu fazes e daí por diante. Tu seria informal, você seria formal. O que nós temos em português hoje aqui no Brasil, pelo menos aqui em Minas Gerais, repito, é que nós não fazemos mais essa diferenciação de formalidade com informalidade na conjugação verbal. A gente faz isso de outras formas, por exemplo, é diferente dizer oi, olá e dizer bom dia, boa tarde, né? São coisas diferentes. Bom dia, boa tarde, geralmente eu vou usar mais para situações formais e oi, olá, mais para situações informais. Então é claro que a gente modula de certa forma a nossa linguagem para o formal e para o informal. A gente só não faz isso mais com relação a conjugações verbais. Tudo bem? Esse vídeo já está ficando bem longo, eu vou ficar por aqui por hoje, eu vou retomar esse assunto, principalmente eu quero falar um pouco sobre por que no Brasil nós perdemos um pouco essa relação de formal e informal, por que isso existe tão forte ainda, não só na Itália, mas na Europa como um todo, mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo, espero que tenha ficado claro isso aqui hoje, certo? Qualquer dúvida, como sempre, podem deixar aqui no comentário. E não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de curtir o vídeo e até a próxima. Arrivederci!